Oi, gente. O título dessa aula é para a gente construir o PDI. O que é isso? É o Plano de Desenvolvimento Individual dos nossos alunos. Ah, Simone, mas eu tenho 50 alunos na minha sala, como que eu vou fazer isso? Bom, o tempo todo, durante esses quase 23, 24 anos dentro da área da educação, eu tenho escutado muito isso, né? Ah, isso não dá, isso não é possível, isso e aquilo. Mas assim, gente, o meu convite sempre aqui para vocês é: vamos dar o primeiro passo. Vamos ajustar de acordo com as nossas possibilidades. Entre aquilo que é ideal e aquilo que é real, existe uma linha tênue do que é possível. Entende? Então é óbvio que existe um ideal perfeito para uma sala de aula, que não por exemplo, a gente ter 50 alunos numa sala, 45, 40 alunos numa sala. Eu sempre fui professora desde a educação infantil até ensino médio, ensino superior, aulas para preparação para o mercado de trabalho. Eu sempre fui uma professora de ter muitos alunos em sala, muitos. Eu lembro que educação infantil, na época que eu dava aula para pré-escola, eram 30 alunos na sala e eu sozinha, né? Então eu nunca fui uma professora de ter auxiliar comigo. Então eu sei o quanto é difícil a gente de fato ter muitos alunos na sala. E por que eu estou contextualizando tudo isso daqui para você? Porque essa aula eu vou dividir em 2 vídeos, em 2 etapas, tá? Porque para a gente construir o plano de desenvolvimento individual dos nossos alunos e saber da importância desse instrumento, o que vai possibilitar para nós de informação para que tenhamos realmente um ano letivo muito proveitoso, eu vou precisar dar alguns passos antes. Quais são esses passos? É conhecer o meu aluno e fazer um mapeamento do perfil da minha turma, tá? Então vamos lá. Antes de falar do plano de desenvolvimento individual, eu vou mapear a turma, tá? Então, nesses PDFs que eu tô deixando aqui para vocês, vocês vão encontrar um caminho para trilhar. Esse PDF foi pensado para alunos do Fundo 2 e médio. Não foi pensado para educação infantil e Fundo 1. Porém, você pode adaptar, porque uma vez que você entendeu o princípio, que você entendeu o conceito, você pode adaptar para suas turmas menores e tá tudo bem. Você que é gestor de escola, se você pegar esses 2 instrumentos e construir isso junto com a sua equipe, com cada ciclo escolar, com cada professor, meu Deus, você, como diz o ditado, você vai estar com a faca e o queijo na mão, com informações ali importantes para você trilhar um caminho muito mais assertivo ao longo do ano letivo. E detalhe, esses instrumentos eu sugiro que sejam realizados no início do ano, tá? Para que o professor tenha propriedade e informações específicas acerca daquela turma e que ele consiga trabalhar de uma maneira assertiva com aqueles alunos, ok? Então vamos lá, conhecendo o meu aluno. Então aqui a proposta, como eu falei, é Fundo 2 e médio. Então são perguntas que são feitas diretamente para os alunos. Infantil e Fundo 1, o que eu faria? Eu faria as perguntas para os pais. Eu começaria esse mapeamento com as famílias, por exemplo, entende? Então vamos lá. Você vai, de fato, você pode jogar esse pequeno questionário, ajustar esse questionário do jeito que você quiser, por exemplo, no formulário do Google. E ali você já tem até um mapeamento, você tem gráfico, você tem informações importantes. Então tem uma série de perguntas aqui que você vai fazer diretamente para o seu aluno, para que você conheça o seu aluno. Demonstre esse desejo de conhecê-los, sabe? Genuinamente, de saber quais sonhos eles têm, quais são os objetivos, o que deixa triste, o que deixa feliz, o que eles reconhecem de fraquezas e forças, né, em si mesmos.
Aqui você já vai pegar as nuances sobre autoestima, sobre gestão emocional, tudo aquilo que eu tenho falado o tempo todo nas redes sociais, dentro dessa plataforma fechada. O tempo todo nos últimos anos eu tenho ensinado sobre isso, tá? Depois, tem uma pergunta aqui bem específica que eu quero explicar, que é o seguinte, né? Se você encontrasse o gênio da lâmpada, qual desejo você faria para ele, né? Então, por que essa pergunta, assim, parece que ela é aleatória, mas ela não é. Aqui, nós queremos saber se os nossos alunos estão sonhando, né? Se eles têm sonhos de vida, se eles têm projetos, se eles já conseguem definir minimamente um propósito para seguir, para se guiar por aquele propósito ou não, ou se eles estão completamente perdidos, entende? Então é muito legal, tá? E depois, comente o que quiser a seu respeito para que esse ano letivo, né, para que esse ano seja bem proveitoso para você, tá? Então, tem algumas perguntas, você pode ajustar, você pode deixar o comentário aqui na plataforma, eu te ajudo, você pode me chamar no WhatsApp, vocês têm o meu contato também. Então, esse é o primeiro critério aqui, o primeiro passo, tá? Depois disso, a gente vai fazer um mapeamento da nossa turma. Como? A partir do nome dos nossos alunos e das percepções das nossas primeiras aulas, a gente vai definir aquele que tem falta de atenção, né? Então, perceba que mesmo o aluno estando em silêncio, não significa que ele está com atenção sobre aquilo que você está falando, sobre aquilo que de fato está acontecendo. Pode ser que ele esteja em outra dimensão nos pensamentos dele, mas ele está em silêncio. Então é muito importante a gente saber discernir o que é o silêncio e o que é a atenção de fato. Então, por exemplo, falta de atenção, imaturidade. Quando eu falo de imaturidade, você precisa conhecer as fases dos seus alunos e ter essa percepção. Então, quantos anos o seu aluno tem? O que é esperado para o aluno com aquela idade? Isso é bem importante para a gente não criar expectativas altas demais e nem baixas demais, né? Então a gente precisa ali ter mais ou menos esse conhecimento. Então vamos lá, de novo. Numa linha do PDF aqui você vai descrever, você vai colocar o nome dos seus alunos, é uma lista mesmo, e você vai marcando com X aqui as características. Então, falta de atenção, imaturidade, impaciência, agressividade, demonstra ansiedade, desinteresse, é diferente da falta de atenção, tá? É bem diferente. Timidez em excesso, então também é muito diferente, porque às vezes a gente percebe de fato que aquele aluno é muito tímido. Eu já tive situações, né, e alunos que quando ele tinha que falar, expor, fazer uma aula mais expositiva e apresentar um trabalho, as bochechinhas ficavam assim muito vermelhas. E ele falava: professor, eu sou extremamente tímido, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Qual era o meu papel ali? Ajudá-la a superar essa dificuldade, tá? Cadê? E por último, a questão da apatia e da tristeza, tá? Demonstra tristeza, apatia. Para aquele aluno, tanto faz como tanto fez, nada, parece que nada atinge aquele coração, sabe assim? Não demonstra nenhuma expressão facial de alegria, de nada. Então, tudo isso é muito importante, fazer esse mapeamento do perfil da turma, tá? Essas características comportamentais, que estão diretamente relacionadas às emoções. E depois, o último passo aqui, pra gente ir pro segundo vídeo, é o seguinte: o que eu vou fazer e como eu posso ajudar esse aluno? Então, você vai colocar novamente. O aluno demonstra apatia, demonstra tristeza. O que eu vou fazer para ajudar e alcançar esse aluno? É uma decisão sua como professor. Você vai pensar em estratégias junto com a sua equipe, se você tiver um bom gestor, né, para te ajudar. Se você for gestor e o professor te apresenta esse mapeamento, cabe a você a contribuir com ideias, com recursos para que ele atinja esses objetivos, tá? Então, são 3 perguntas.
como eu posso ajudar esse aluno, quando, ou seja, qual é a recorrência, né, que eu vou ter as ações específicas e como o meu aluno reagiu. Eu sei que a folhinha aqui ficou pequena, então vocês podem montar um pequeno diário, vocês podem fazer tudo isso de uma forma online, vocês podem adaptar do jeito que vocês quiserem. Mas o primeiro passo que eu sugiro e oriento é fazer o mapeamento, é o professor conhecer a sala de aula, conhecer o aluno. Se já tiver registros anteriores, vai ajudar muito nesse começo, nesse início, tá? Por exemplo, registros de conselho de classe, por exemplo, ajuda muito nesse mapeamento aqui, nesse início, para que a partir daqui a gente possa construir o nosso PDI, que agora é a segunda etapa dessa aula.